Olá, boa tarde. Bem-vindos à Economia Brasileira, aula 22. Vamos dar uma olhada no programa. Hoje temos duas apresentações. Então, vamos ver quem é que vai apresentar, quem é que vai debater. E os temas, hoje a gente está entrando no tema de economia comportamental e economia da identidade. Então, são dois temas em uma aula. Vamos dar uma olhada aqui. Então, se eu estou correto, me diga se eu estiver errado, mas a gente combinou, vai ser esse paper aqui de economia comportamental e esse paper do Hirschleifer sobre finança social. E daí a gente combinou na próxima aula, que não vai ser terça, porque é feriado, vai ser quinta-feira, daí vai ter essa apresentação de Cranton Yall. Correto. Então, deixa eu ver aqui, só para ver os nomes, então. Vou tirar isso aqui. Então, o paper do Kramer e coautores é Matheus Gonçalves e João Pascoletto, e o debatedor Luiz Felipe Araújo. E esse paper aqui do Hirschleifer e Ionetti, e vai ser junto com o Alessandro? O Alessandro... Isso. Tá. Nós dois, e aí tem um debatedor. Tá, e o debatedor aqui é o Luigi. Acho que tem outro também, professor, aí no lado. Deixa eu ver. 2. Tá certo. Tá certo. Gente. E o João Isídio. Ótimo, dois debatedores. E daí, na próxima aula, o Cranton Group na Group, eu já pus o... Não só vai fazer sentido quando chegar lá, mas eu tenho Kandinsky e Klee aqui atrás de mim, que é uma referência a esse trabalho. Eles fizeram eles tentam fazer as pessoas se identificar ou com um pintor ou outro. É o tratamento de grupo mínimo lá deles. É esse. Eles Exatamente. colocam também linhas de poesia também. Palmeirense e corintiano. Vai fazer sentido quando a gente chegar lá. Então tá bom. Então, deixa eu sair aqui. Então, eu vou antes do próximo, da apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre identidade. Eu não vou falar nada sobre comportamental, porque eu estou presumindo que... porque eu não tenho muito para falar, eu conheço, assim, tão bem quanto qualquer outro, mas eu imagino que vocês todos já conhecem bem. Só vou fazer alguns comentários que eu acho interessantes sobre comportamental. Comportamental, assim, hoje é uma literatura totalmente estabelecida e inclusive fora de economia tem uma aceitação muito grande, e 3 prêmios Nobel, né? O Kahneman ganhou, o Thaler ganhou, ou são 2? Tem mais alguém de comportamental que ganhou? Eu vou falar, o Schiller é um pouco... o Schiller. Schiller é um pouco, o Akerlof é um pouco, eu vou mostrar um livro deles em conjunto depois. Então tem isso, então isso totalmente aceito, mas eu sinto que, assim, a minha compreensão, assim, do ponto de vista da ciência, de evolução da ciência, do Thomas Kuhn, esse tipo de coisas, paradigmas mudando, eu acho interessante que muitos economistas dizem assim, eu gosto de comportamental e eu gosto da teoria tradicional, e eu não entendo muito bem como é que você pode vestir as duas camisas ao mesmo tempo. A não ser se você tiver uma regra de quando que um aplica e quando que o outro aplica, uma regra clara, porque eu acho que eu já mencionei isso quando eu falei sobre instituições. Com instituições foi resistido pela profissão durante muito tempo, mas quando a instituição finalmente foi aceito, ela veio complementar a teoria tradicional, ela complementa, ela não os dois encaixam muito bem, ela só torna mais rico. Mas comportamental vem com uma premissa que nega uma das premissas centrais de economia, né, de racionalidade. Então, eu acho engraçado quando eles dizem, eu gosto de comportamental, eu gosto disso. Sim, mas eu não sei, isso me perturba um pouco.
Bom, então, é só isso que eu ia falar. E só outra coisa interessante de comportamental o problema que está acontecendo agora com psicologia em geral, né, de replicabilidade, ou a crise de replicabilidade, que uma lista dos mais famosos experimentos e resultados na área de psicologia social não puderam ser replicados e foram eventualmente refutados. Isso não pega, acho que o comportamental é bem mais forte, metodologicamente bem mais forte do que muito do que é feito em psicologia, mas eu tenho um pouco disso, especialmente com isso que aconteceu com a Ariely recentemente. Então, tá meio que sob ataque. Diga aí, Fábio. Não, professor, é só que na última aula, o Peter ele fazia algumas reclamações sobre o comportamental. Uma das que eu achei interessante na época era o seguinte, que ele diz que a gente usa um termo muito flexível de racionalidade. Apesar de discordar do que ele considera como racionalidade, a impressão que eu tenho é que quando você pega o mainstream fala, eu gosto de comportamental, eu gosto da tradicional, a impressão que eu tenho é que eles flexibilizam o que é racionalidade, eles vira quase metafísica, racionalidade nesse sentido. E aí eu acho que eles conseguem meio que conciliar. Mas realmente enfraquece, né? Uhum. Então, tá bom. Mas então, alguém mais? Sim. Vou só aproveitar, eu ia até esperar no comentário, mas desde que eu faço graduação, eu fazia parte de um grupo de economia comportamental. E quando a gente lê os textos, e tem até inclusive nesses textos, eles se vendem como um complemento da economia tradicional. Eles nunca se venderam como, eu não quero isso. Eles não tratam o agente como irracional, eles tratam, tem uma racionalidade limitada. Em alguns casos específicos, não funciona. Aí eles estudam os casos específicos. Por exemplo, o Kahneman já vai para a ótica do teoria dos prospectos e etc. O Thaler enfatiza muito isso, né, nos textos dele. Ele faz questão de falar que não está contra, não, só quer sugerir melhorias, né, nos modelos. Isso. Eu tenho essa impressão também de que é uma complementação à teoria tradicional. Mas eu fico pensando até que ponto isso é você querer aceitação, né? Porque você quer fazer, sabe? Você quer fazer parte da profissão e ir para as conferências e publicar nos journals e tudo, e por isso você não quer dizer assim, eu vim aqui para ocupar o seu espaço e pegar tudo. Mas essa é só a impressão que eu tenho. Eu acho que às vezes E mais, o que eu gosto de economia comportamental é porque eu penso do jeito que eu tomo as minhas decisões e, com certeza, eu sou cheio de heurísticas e vieses. Claramente eu vejo que eu tenho, mesmo quando eu tento evitar, eu vejo que eu tenho. Então, comportamental tem que estar correto em muito dessas coisas. Então, mas para mim ainda não fica claro como é que as duas coisas vão poder se encaixar. Tá, eu vou compartilhar aqui a tela. Ok. Admitir quem está chegando agora. Já compartilhei. Mateus e José. Vou compartilhar aqui então Uai. Tá compartilhando aí, tá certo? Ok. Instantinho só, deixa eu pegar um relógio aqui. Ok, pode começar. Então, bom dia, tudo bem? Eu sou o João Coutinho e eu vou apresentar o capítulo do livro de Economia Comportamental e Desenvolvimento junto com o Matheus Centrão.
Bem, vou começar a apresentação introduzindo o conceito de economia comportamental, que é entendido nesse capítulo como desvios sistemáticos do comportamento de modelo econômico tradicional, em termos de preferências, crenças e tomada de decisão. E aí a gente entende a incorporação dessa noção à economia do desenvolvimento como um assunto desse capítulo, né? Isso se dá através dos mecanismos de present bias, aversão a perdas e preferências sociais, que são as preferências não tradicionais, e viés de projeção, ingenuidade e limitação de memória como crenças não tradicionais. Bom, esse é um pequeno roteiro que eu vou apresentar os 5 primeiros tópicos e depois o Matheus vai apresentar os últimos 6. Bem, o primeiro ponto é como que a economia é afetada com a economia comportamental. O primeiro ponto que eles acham que vai motivar isso são que investimentos em países em desenvolvimento têm taxas muito elevadas de retorno e também tem taxas de empréstimo bastante elevadas. E esse comportamento é difícil de conciliar num modelo padrão de crescimento neoclássico, porque, de acordo com esse modelo, deveria haver um crescimento de consumo muito alto também. Isso não acontece. Pode passar. E essa não conciliação seria conhecido como enigma da equação de Euler. Que significa? Em um modelo de otimização padrão, as altas taxas de retorno implicariam altas taxas de aumento no consumo. E se a gente fosse pegar as estimativas consolidadas, isso daria um crescimento de 20% ao ano, que não é observado em nenhum lugar, né? E o enigma vem daí. Como é possível haver taxa de retorno tão alta e não se verificar esse aumento no consumo compatível? Algumas soluções que o modelo tradicional daria, são essas poverty traps e restrição de liquidez, mas eles mostram que nenhuma das duas resolve esse problema. Bom, o primeiro fator que vai explicar como esse enigma é feito é o present bias. E na presença desses fatores, os indivíduos agiriam de forma impaciente. E eles não vão manter reserva líquida e isso não vai deixar eles amortecerem os choques, mesmo quando esses choques já são previstos. E aí eles introduzem isso no modelo tradicional e aí eles alteram, né? E aí se transformam no modelo de comportamental, que é através do desconto quase hiperbólico. E aí isso permite que o presente e o futuro tenham taxas de retorno distintas. Aí isso explicaria os comportamentos de acúmulo de ativos e líquidos e até acesso ao crédito como um fator que não necessariamente vai ser benéfico para eles. Outro ponto importante que vai afetar isso são as preferências dependentes de referência e aversão a perdas. O que seria isso? Que os indivíduos eles não medem os ganhos de forma absoluta, mas relativos a pontos de referência. E eles têm perdas em relação ao ponto que a este ponto são sobrevalorizados, ou seja, se é uma coisa que ele já tem, ele prefere garantir, mas se é uma coisa que ele ainda não tem, ele está mais disposto a perder. Um exemplo disso é que os indivíduos aceitam pagar muito mais quando o colateral for o item adquirido e não já possuído. Isso também explica parte da relutância do investidor, caso isso põe em risco o patrimônio atual dele, né? Agora, outro fator importante que a economia comportamental aborda é a saúde, porque investir em saúde preventiva parece uma coisa muito, muito boa para os agentes racionais, né? Mas a gente vê que tem um subinvestimento muito alto. Mas aí você podia falar que os indivíduos não dão valor para a saúde. Mas essa hipótese não se sustenta, porque os indivíduos estão dispostos a gastar muito dinheiro quando tem tratamento agudo de saúde, ou quando ele tem um problema muito grande, ele está disposto a gastar muito dinheiro. Então, então as pessoas dão muito valor à saúde mesmo, né? A gente pode entender isso como uma aplicação do enigma da equação de Euler de novo, né? E aqui a saúde é tanto um bem de consumo quanto um bem de investimento.
e a gente observa algumas características nela, né? Com baixa propensão a gastar com saúde preventiva, comportamentos não saudáveis, como fumar, alta sensibilidade a preço e conveniência, baixa sensibilidade para gastos com cuidado agudo, e situações de fio na navalha. E aí, como que a gente explica esses comportamentos não racionais, né? Aqui, novamente, a gente vai ver o present bias. E aí ele vai se manifestar de duas maneiras, de dois canais principais. O primeiro é que é um trade-off entre custos imediatos e benefícios demorados. E aqui os agentes irracionais, eles vão fazer procrastinação. Os indivíduos deixam a prevenção para o dia seguinte, ele vai postergando isso cada vez mais, e caso ele seja ingênuo e não tenha limite de tempo para realizar essa prevenção. Aí o segundo canal importante é a restrição de liquidez endógena, que é quando os indivíduos não têm disponível a quantidade necessária de ativos líquidos, tanto para agentes ingênuos quanto para agentes sofisticados, né? Aí outro fator importante na saúde, pode passar o slide, por favor? Opa. Eu acho que o Matheus caiu. Internet aqui. Talvez tenha sido eu fui clicar para admitir alguém que estava chegando aí. Calma, minha tela está compartilhando ainda? Não. Aqui, certo? Tá certo, mas é o próximo slide agora. Aí. Voltando, né? Outro fator importante na saúde que afetaria são as crenças viesadas, que as crenças viesadas também poderiam explicar características comportamentais que a gente viu. Algumas características, por exemplo, crenças imprecisas, quando os indivíduos subestimam os retornos, e aí isso acaba diminuindo a demanda por essas coisas. Raciocínio motivado, que é quando o indivíduo não quer saber o estado real da sua saúde, aí ele acaba não procurando saber. A redundância, que é quando falha em perceber que a opinião dos seus vizinhos não são fontes independentes de informação, né? Então, eles podem estar imitando um ao outro. E o outro é o viés de amostragem, que é quando você superestima a opinião dos seus vizinhos e pessoas que você conhece, e você ignora estudos científicos. Outro fator que afeta os agentes comportamentais são os modelos mentais incorretos, que é quando os agentes interpretam os fatos através de um modelo causal errado, fazendo com que eles tomem as decisões erradas também, né? Por exemplo, muitas vezes as doenças são curadas sem intervenção médica. Então, ele pode atribuir essa melhora a algum tratamento que, na verdade, não teve nenhum impacto. Um caso disso seria o tratamento da diarreia, que muitas vezes as pessoas acham que não tem que dar água, sendo que, na verdade, você teria que dar. Isso, talvez, na pandemia, seria um fator importante também, né? E aí tem outros fatores também, como tomada de decisão em momentos importantes, emocionantes, que é muito difícil tomar decisões. Imagem social, por exemplo, se você sinaliza a vacinação como uma coisa boa, incentiva as pessoas a tomarem mais. E efeito de preço zero, que é quando o preço de alguma coisa é muito próximo de zero, as pessoas acabam não comprando, mesmo que o custo marginal seja muito baixo. Agora eu vou falar de outro fator, que é a poupança. Como que os agentes comportamentais agiriam aqui, né? Que a poupança é importante tanto para garantir a suavização de consumo quanto para possibilitar grandes investimentos. Portanto, barreiras à poupança pode ter impacto muito negativo no bem-estar dos agentes, né? Então, aqui a gente desenvolve produtos financeiros para agentes comportamentais. O que acontece? As pessoas acabam tendo contas diferentes para funcionalidades diferentes. Se a escolha de poupança é pré-determinada e direto no salário, as pessoas acabam tendo um ganho de bem-estar. As pessoas acabam esquecendo dos seus investimentos, elas também não sabem muito bem o impacto do crescimento exponencial, de juros compostos, e uma coisa que pode atenuar isso são novas tecnologias, que vai facilitar os agentes comportamentais a lembrarem-se de suas metas, né?
falando de risco e seguros agora, o risco tem um papel central na vida de pessoas pobres, porque os fatores de mercado, risco de produção, risco de saúde, para eles seriam ainda maiores, né? E aí, porém, a gente observa poucos seguros sociais providos por governos e muito menos para seguros privados, né? O que se observou foi a formação de instituições não mercadológicas para lidar com esses problemas. Novamente, aqui o present bias vai ter um efeito grande, né? Que desincentiva a compra de seguros. E aí o Casabur e o Willis, eles propõem um modelo que só paga quando a incerteza é resolvida. E aí isso incentiva muito que os agentes compram o seguro, né? E aí, novamente, também tem a utilidade dependente de referência, que aqui a perda tem efeito ambíguo. Tanto aumenta a aversão ao risco quando os riscos são baixos, o que aumenta demais a demanda por seguros. Por outro lado, quando os riscos são altos, e os prêmios são muito altos e o seguro parece caro demais. Outro fator interessante aqui são crenças e demandas por seguro, que aqui o viés de projeção e efeitos recentes vai ter um aspecto muito importante, que é quando, em tempos bons, os indivíduos subestimam os riscos, já em tempos ruins, superestimam. Aí, por exemplo, na China, quando a qualidade do ar está muito boa, as pessoas compram menos seguro de saúde e vice-versa, né? Aqui também tem o raciocínio motivado, que é quando os indivíduos preferem acreditar que vai dar tudo certo, e a crença em poderes superiores, que é quando os indivíduos veem as instituições religiosas como uma espécie de seguradora, influenciando-os a comprar menos seguros. Agora eu passo a palavra para o Matheus. Boa tarde, gente. Vou tocar a partir daqui. No capítulo 6, ele vai falar um pouco sobre a adoção de tecnologias. Aqui a gente acaba retomando um pouco o tópico 2, mas especificamente para tecnologias. Ele traz diversos estudos de casos, eu separei 3 aqui, que são situações em que haviam tecnologias disponíveis, acessíveis, mas que não eram adotadas em algum setor. Então, o exemplo são as indústrias de bola de futebol no Paquistão, que existia uma tecnologia que reduzia desperdício e, apesar dela ser claramente eficiente, barata, acessível, não era utilizada. O uso de fertilizantes no Quênia. Esse é um estudo recorrente que ele utiliza, que diversos agricultores simplesmente não compravam fertilizante, apesar de muitos saberem que era importante, mas no final não compravam. E a indústria têxtil na Índia, que não adotavam técnicas de gerenciamento, como gerenciamento ágil, técnicas de gerenciamento de pessoas, de projetos, que têm custo de implementação quase zero, são extremamente disponíveis hoje em dia. Na época já eram. As implicações que ele vai trazer, aplicadas a esse caso, são, em primeiro lugar, atenção limitada. O que é atenção limitada? Apesar do agente estar tentando ser racional, estar tentando fazer a melhor escolha, ele tem um limite de fatores que ele consegue analisar no mesmo tempo. E ele tem que escolher qual que ele vai analisar. Um caso interessante que ele traz, eu não lembro em qual país foi esse estudo, mas que os agricultores não tinham ideia de que o tamanho da vagem que era plantada influenciava a produtividade da planta final. Então, eles plantavam vagem de qualquer tamanho. E quando os pesquisadores levaram panfletos explicando sobre a importância da vagem, eles passaram a importância para isso, que é o processo de seleção de vagens corretas para ganhar produtividade. Ou seja, eles estavam tentando melhorar, mas eles não sabiam para onde olhar. O segundo ponto é o present bias. O present bias, ele nada mais é do que uma hipervalorização do presente. É como se você descontasse todos os períodos futuros por um fator único de desconto, e não por um fator, vamos dizer assim, exponencial, como é o normal. Então, você hipervaloriza o presente. Isso já é procrastinação. Fazer depois e ter o benefício agora é sempre melhor. Então, o present bias aqui teria 2 impactos. Na procrastinação da escolha, do gasto de tempo e de dinheiro, de pesquisar e aprender. Tipo, amanhã eu contrato alguém para pesquisar. Ou na própria aquisição de tecnologia, que é o caso dos fertilizantes. Na próxima safra eu compro, na próxima safra eu compro. Outro fator é a informação, são barreiras à informação, que são de 2 tipos, de compartilhamento de informação e de interpretação de informação. As de compartilhamento são 2, que é a distribuição preferencial. Acontece que nos setores da indústria, os agentes podem optar por não compartilhar informações ou até compartilhar informações falsas para prejudicar ou para não beneficiar concorrentes. E tem um segundo fator que eu imagino que até alguém já tenha sentido aqui no grupo do mestrado, que é o medo de fazer perguntas e sinalizar ignorância.
Então, isso, inclusive, tem experimento social, de que era uma situação artificial, com grupos de controle, em que se você, no grupo de avaliação, existia um fator artificial, mas que sinalizava incompetência quando você pedia conselho. E nesse grupo, os agentes preferiam ter menos resultado a sinalizar incompetência. Então, perguntavam menos. E tem as barreiras à interpretação de informações, que são principalmente duas, que é a redundância, ou seja, como já foi dito, ele não percebe que, na verdade, várias informações que chegaram têm uma única fonte, não são vários estudos, não são várias experiências, é uma só que foi divulgada e chegou para ele por vários caminhos. E o viés de amostragem, que ele fala em perceber que, às vezes, 2, 3 vizinhos dele não são uma boa amostra, e que quando chega um estudo científico com centenas de análises, ele não valoriza, ele acha mais interessante a opinião dos 2, 3 vizinhos dele, ou a própria. E, por fim, tem a seleção negligente, que o agente ele fala em perceber que a pessoa que está informando pode não estar selecionando informação de forma equilibrada. O cara pode estar só reclamando e esquecendo de contar as coisas boas. Pode estar de mau humor e só reclamando. Um outro ponto que ele vai trabalhar são aspectos no mercado de trabalho, dessa irracionalidade. Eu vou começar falando de gênero, mercado de trabalho, participação feminina no mercado de trabalho. O primeiro estudo interessante que ele apresenta é sobre autoestima, o fator autoestima na escolha da mulher de procurar emprego. Nesse estudo, eles ofereciam convites a processos seletivos. Os processos eram falsos, mas eles convidavam mulheres para vários processos seletivos diferentes. E eles perceberam que depois de um tempo fazendo isso, essas mulheres, grande parte delas começava a buscar emprego. Ou seja, eles entendem que ao mostrar para elas que elas são necessárias, que elas são capazes, que elas são desejadas no mercado de trabalho, elas passaram a buscar. Ou seja, por elas não verem. Isso foi feito em países em que as mulheres não trabalhavam muito. Por não verem mulheres trabalhando, elas não se achavam competentes ao trabalho. Temos as normas sociais também. Aqui até o professor deu esse exemplo em aula, que a maior parte dos homens árabes, eles apoiam o trabalho feminino, mas eles não falam em público porque tem medo que os outros julguem. Então fica uma certa inércia social que não deixa as pessoas fazerem o que elas percebem que é melhor. E um segundo ponto, que seria nesse sentido uma inércia intergeracional, foi feito com estudos de filhas de imigrantes, então são americanos de segunda geração, a nascer nos Estados Unidos, crescer nos Estados Unidos, mas ainda assim percebe-se que a chance dela ofertar trabalho depende fortemente da oferta de trabalho feminino no país de origem, ou seja, da cultura no país de origem. Outras características interessantes são rigidez salarial e margem social, em que os funcionários eles aceitam receber menos em ofertas privadas, mas não em oferta pública, para não ser vistos como traidores. Igualdade salarial, mostram que desigualdade salarial injustificada, sem um critério claro de mensuração, gera perda de produtividade, inclusive nos salários mais altos. Isso não acontece se for justificada. E um outro ponto interessante é o crowd-out de motivação intrínseca. Acontece que se você tem 2 grupos trabalhando igual, e você vem para um grupo e oferece incentivo, ele passa a trabalhar mais, tem mais produtividade. Mas quando você tira o incentivo desse grupo aqui, ele cai abaixo do ponto anterior. Como se você, ao dar incentivo, você tirasse a motivação intrínseca da pessoa. Um ponto aqui que é mais para linkar com o próximo tópico é que, aqui já tratando mais do problema do subdesenvolvimento, porque alguns países não se desenvolvem. Nos países em desenvolvimento, a maioria dos empregados são self-employed, eles são ou autônomos, ou microempreendedores, ou são tipo, o chefe é o dono da empresa. E que em países da OCDE é apenas 12%, em média. O problema disso é que grande parte da teoria fala que esses comportamentos irracionais, eles seriam filtrados no ambiente empresarial pela exigência do patrão, pela exigência dos acionistas, e que não tendo isso, não tendo essas normas, há menos controle, há menos exigência que a pessoa saia desse comportamento irracional. Então, vai ter pouca diferenciação da vida doméstica e do trabalho, ou seja, vai levar para o trabalho a irracionalidade da vida doméstica, e além de potencializar os próprios problemas de autocontrole. Continuando, nas firmas, o que a gente vê? Em países em desenvolvimento, nós temos poucas firmas em cada setor, então tem baixa competição entre as firmas firmas são pequenas, então até 10 funcionários, e o dono é o chefe. Ou seja, você não tem competição por cargos. O melhor funcionário de 10, ele não vai virar gerente, porque o gerente é o dono da empresa, não vai ceder o lugar. Então, você não tem nem mecanismos que selecionam as melhores empresas, as mais racionais, e nem mecanismos que selecionam os funcionários mais racionais, que forçam isso.
Dessa forma, você leva todo o resultado que a gente viu até agora, todos esses problemas comportamentais que a gente viu, eles passam a ser incorporados em países em desenvolvimento, ou mais fortemente em países em desenvolvimento, no ambiente empresarial. As firmas passam a agir de forma irracional. Como a gente falou até aqui de cultura e valores, um ponto interessante que ele traz são estudos relacionados a como que as políticas públicas conseguem alterar essa cultura. Então, um primeiro ponto que parece que tem resultado real é que contato entre grupos étnicos e religiosos diferentes reduz, de fato, preconceito e discriminação. A mídia também consegue, propagandas, novelas, conseguem alterar relações de gênero e relações étnicas. Mas, por exemplo, a educação, você não tem evidência de melhora. Ele apresenta um estudo na China que conseguiu mostrar a evidência de que houve alteração na escolha política. Então, contra o livre mercado, contra a democracia e por aí vai. Mas então os valores são maleáveis em algum grau, mas eles têm uma inércia, eles têm uma dificuldade de serem mudados. Eles não são totalmente endógenos à economia, ao modelo econômico. Por fim, tudo até aqui, o grande parte está aqui, passa por limitações cognitivas, ou seja, a pessoa não consegue raciocinar com todos os fatores que são dados. Dessa forma, qualquer fator que limite a cognição também vai ampliar os resultados, os efeitos comportamentais. A primeira hipótese que ele traz aqui é a ideia de que a preocupação com a situação financeira, a preocupação com o almoço do dia seguinte, ele sequestra a atenção e, com isso, a capacidade cognitiva. Ele traz 2 estudos principais com essa evidência. O primeiro foi um estudo de QI. O teste é um teste de QI mesmo, é sobre memória, identificação de padrões, não é um teste sobre finanças, mas ele envolve uma situação financeira, uma situação em que envolve dinheiro. E perceberam que ricos, tanto fazia a situação financeira, o QI era igual, mas pessoas pobres, quando elas tinham que fazer uma análise de teste de QI, que envolvia uma situação, um contexto de muito dinheiro, eles tinham uma queda significativa no resultado do teste. Ou seja, como se fazê-los pensar em dinheiro fizesse com que eles notassem a situação negativa e tivessem sequestro de atenção. A mesma coisa acontece com aqueles fazendeiros no Quênia, que como eles falham por conta de present bias, segundo o autor, eles falham em suavizar o consumo, eles têm muito dinheiro logo depois da safra, quando vendem, e muito pouco dinheiro antes da colheita. E se você passando teste de QI, quando eles estão bem de dinheiro e quando eles estão mal de dinheiro, a queda em média de 10 pontos de QI é uma queda bastante significativa no QI desses fazendeiros, mostrando que quando eles estão perto da colheita, a preocupação com o dinheiro sequestra a atenção. Outros fatores que vão fazer com que a pobreza amplie os fatores comportamentais são claramente educação, falta de alimentação, privação de sono, calor e barulho. Ele traz estudos mostrando que em fábricas, calor e barulho reduzem produtividade e aumentam a taxa de falhas em atividades manuais. Próprio acesso à saúde, estresse e autoestima. Então, são fatores que fazem com que em países pobres, esses fatores comportamentais sejam ainda mais fortes do que em países desenvolvidos. Isso pode ser uma espécie de uma armadilha, um atraso ao desenvolvimento. Por fim, ele faz até um disclaimer do que a gente estava falando antes da aula, que que esses modelos eles não vêm substituir os modelos tradicionais. Eles vêm tentar complementar a explicação em situações que parece que o modelo tradicional não se aplica, e tentando criar explicações complementares. O próprio present bias ele é um parâmetro introduzido na equação de Euler. Esse já parece um fator que eles colocaram dentro da teoria tradicional. Inclusive, ele faz uma discussão longa sobre isso no livro, que a gente pulou aqui por tempo. E um segundo ponto que ele acha interessante é que esses modelos comportamentais eles ajudam a orientar políticas públicas. Um exemplo é que se você faz políticas que têm prazo limitado, exemplo da vacinação, fala assim, se você não se vacinar até dia tal, você vai ter que esperar, você vai para o final da fila. Isso incentiva as pessoas a fazerem, porque o present bias, essa procrastinação, ela é interrompida por esse tipo de política. Então você consegue, com menos esforço, ter mais resultado, só levando em conta esses fatores comportamentais. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Matheus. O debatedor é Luiz Felipe. Primeiramente, dar parabéns para vocês, porque era um artigo muito grande, com muita informação, e vocês conseguiram apresentar. E eu acho que eu vou falar de forma mais geral, porque até não dá para entrar nos casos. Eu acho que o primeiro ponto que eu acho interessante é que eles falaram que o comportamento humano, na economia comportamental, eles tendem a ser tratados como universal, que é um ponto que é factível.
e que, tirando essa parte do universal, e entre as normas sociais e a cultura que afetam, que aí envolvem questão de país e localidades. E nisso mostra como as instituições de locais afetam, sabendo esses comportamentos universais, diferenças institucionais importam. E aí tem até um exemplo que é famoso na área de economia comportamental, que é de doação de órgãos, que países semelhantes da Europa têm taxa de doação de órgãos extremamente diferentes. Aí, no experimento, eles falam que trata em relação da burocracia para doar. E até aí eu acho interessante. Uma coisa que eu sempre gostei na economia comportamental foi essa parte de experimentação. Sempre eles tentam pegar casos e ver, ó, isso aí não funciona, e aí faz parâmetros estatísticos para avaliar qual que é a melhor forma. E nisso me trouxe, no texto, tem exemplo que eles mostram os casos, e tem a parte que eu acho que eles dão um salto, que foi a parte que me incomodou no texto. E aí eu peguei duas partes para ser mais específico. A primeira, eu acho que a relação às firmas. Eles dão um exemplo que pode ser por fatores comportamentais, essa relação de ter firmas mais eficientes em países desenvolvidos e menos eficientes nos desenvolvidos. Eu até acho que isso acontece, não quero discordar de tal ponto. Só que aí colocar que isso seja uma causa dessa diferença, eu acho que aí a gente entra em várias coisas que a gente discutiu já na disciplina, como direito de propriedade, aí já envolve questão de competição e etc., que eu acho que esse salto me incomodou um pouco. E o outro salto também envolve em relação às escolhas de investimentos de alto retorno, porque coloca, as pessoas não escolhem esses investimentos de alto retorno, aí tem os fatores comportamentais. Sim, eu concordo. Não tem como a gente discordar de tal ponto que há casos. Mas aí colocar com um grande efeito, sendo que numa localidade pode envolver tantas questões, foi algo que me incomodou um pouco. E aí também me incomoda um pouco também a forma de, é desse jeito essa diferença entre países ricos e países pobres. Mas como será que é a mudança? A mudança como passa de uma passagem para o outro em questões comportamentais? Ele cita políticas públicas e etc., mas ainda me incomodou um pouco. E só voltando no início, eu concordo com o professor que talvez essa parte da economia comportamental seja uma escolha dos autores para não falar, olha, estou tomando esse lugar de vocês. Tanto que eu acho que o Kahneman, que ganhou o primeiro Nobel da área, ele ganhou mais não por ser psicólogo, ele ganhou porque ele é matemático também. Então, ele criou todo um parâmetro que se encaixaria à economia tradicional. É isso. Obrigado. Os apresentadores querem responder alguma coisa para o estudante? O que me pareceu é que ele não estava querendo dizer que essa irracionalidade era a causa da pobreza. Ele deu vários estudos de que a irracionalidade existe, que ele é um fator a ser considerado, e aplicando ao caso do desenvolvimento, ele mostrou como que isso pode ser um fator dificultador de desenvolvimento. Independente se elas são causa ou consequência, mas que elas agravam essa irracionalidade e fazendo com que essa irracionalidade esteja dentro das firmas, atrasam que essas firmas atinjam produtividade igual a de países envolvidos. Ou mesmo investimento, porque se as pessoas são muito avessas a risco, elas abrem mão de um grande lucro para evitar um pequeno prejuízo, que matematicamente não faz sentido, mas a gente faz isso de fato. Um ponto interessante também é que as escolhas de investimento que às vezes a gente falou e tal, são investimentos que realmente são muito baratos, que eles citam. Uma coisa, por exemplo, é rede contra mosquitos. Isso é uma coisa que as pessoas nos países pobres, elas têm o dinheiro disponível, mas elas escolhem gastar com outras coisas. Eu acho que é esse ponto. Não é como se fosse comprar um carro para poder vender verdura em outra cidade, não. É uma coisa muito simples e muito barata que ele tem acesso. Tanto que, se você faz experimento e oferece essas coisas com desconto em um período menor de tempo, isso faz com que as pessoas comprem, porque o present bias ali vai fazer com que elas vejam aquilo como uma oportunidade. E eu acho que uma coisa que o comportamento tratado como universal, eu acho que ele não fala isso. Ele fala que a pobreza é um fator muito importante, né? Que se você é pobre, os fatores comportamentais eles são aumentados ainda mais. Mas aí é isso. Né?
Não, é porque eu citei, eu acho que no início do texto ele fala que os vieses, como o viés do presente, são os mesmos em relação à questão humana, não a questão de pobreza, aí já no final eles falam que é um caso específico que afeta. Ah, tá, entendi. Se eu puder falar sobre isso só, ele fala que esses fatores estão presentes em todo mundo, mas não a mesma magnitude. Inclusive, a questão de procrastinação, ele mostra diversos estudos que medem procrastinação em países diferentes. Então, mostra que alguns países têm esse present bias muito, muito maior do que outros. Então, que o fator existe em todos, mas em alguns ele é muito pequeno. Ele mostra que em alguns países você estima esse present bias e o beta é 0,9 alguma coisa. Quer dizer, é quase 1, é quase como se não existisse esse beta. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu vai mais de uma sugestão mesmo, né? Nessa ideia da economia comportamental dos vieses. Tem um curso muito interessante aberto no YouTube de um professor da FGV, o Bruno Giovanetti. Ele faz uma documentação de vieses do mercado financeiro, né? E aí ele fala várias coisas interessantes aí. E fala muito desse viés de, acho que é disponibilidade ou proximidade da galera. Essa que vocês comentaram, de acreditar no que está mais próximo, né? Essa ideia. Eu acho que isso vai entrar muito no tema do próximo trabalho também. Deixa eu... Diga, Pode falar, Caio. tá bom. Um trecho que eu achei muito interessante, uma conclusão que eles apresentam, é na parte de atenção limitada, quando eles falam que você fornecer uma informação simples é mais eficaz do que fornecer uma informação completa. Por exemplo, quando você precisa explicar para os fazendeiros lá qual a importância do fertilizante, não sei o quê, é melhor você só dar uma regra de bolso para ele. E aí eles citam vários exemplos disso. E isso serve como um conselho também para acadêmicos, né? Porque a gente muitas vezes faz pesquisas e aí coloca lá as implicações para a política pública são isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que está sempre de forma complicada, assim, forma inacessível para a pessoa leiga. E talvez fosse uma coisa boa a gente procurar formular também regras de bolso, né? Das versões mais simples dessas conclusões para a política, que aí você pode até aumentar o apoio, tipo, se aumenta a divulgação da ideia, tudo. Eu gostei muito dessa ideia aí de que a informação mais simples importa mais que a informação completa. Eu me lembro quando surgiu a economia comportamental, uma reação que eu via muitas vezes em palestras e seminários é assim, alguém apresentava um caso, mostrava o viés, mostrava como o comportamento era ineficiente, até às vezes até comicamente ineficiente, porque era óbvio que a escolha melhor era uma e as pessoas faziam outras. E aí alguém na plateia que estava resistindo contra a economia comportamental falava assim, não, mas isso só funcionou porque os valores envolvidos eram muito pequenos. No momento que fosse algo muito importante, aí a pessoa ia ser racional, a pessoa ia seguir, sabe, maximizar, que nem a gente geralmente pensa. Mas na época parecia uma boa crítica. Realmente, quando tem muito envolvido, eu vou realmente botar esforço para pensar a respeito e fazer a melhor escolha. Mas muitos dos exemplos que vocês deram não mostram que essa crítica está errada, né? São coisas incrivelmente importantes, a saúde, outras coisas assim, poupança, sei lá, tem vários exemplos, e as pessoas, mesmo valendo muito dinheiro, tem muito em jogo, e a escolha continua sendo viesada. Eu acho que a economia comportamental ganhou muita tração depois que começou esses experimentos sociais, né? Que você consegue realmente comprovar causalidade, né? E aí você consegue justificar de uma maneira melhor. E aí, hoje em dia tem tantos exemplos que aí fica difícil de você falar que são em situações pequenas, né? Porque tem exemplo tanto em situações pequenas como em situações de médio e situações que seriam os stakes muito altos, né? Então, eu acho que uma das maiores críticas é que, enfim, eles falam que no experimento não há possibilidade dos indivíduos aprenderem, né,
que é um argumento forte da economia, que os indivíduos eles vão aprendendo e vão tomando decisões melhores, né? E o Thaler rebate isso dizendo que pô, as maiores decisões na sua vida, assim, enfim, seja comprar um carro, comprar uma casa, não é uma decisão que você vai tomar mais de uma vez, né? Mais de algumas vezes no máximo. E ele bate muito nessa tecla, que talvez para algumas situações a gente esteja olhando de um jeito errado para as coisas. Mas me parece que o ponto central é que racionalidade é um ideal, como, sei lá, competição perfeita. Ela é tida como ideal até porque ela é mais fácil de ser matematizada, mas mostrar que ela não é sempre atingida. Existem barreiras a atingir a racionalidade perfeita. Eu acho que esse é um valor grande aqui do artigo. Até pelo que o Kahneman fala no livro dele, né? Porque não adianta, não tem como a gente ser racional o tempo todo, porque não é eficiente. A gente, para tomar uma decisão, não vai maximizar todas as escolhas, avaliar todas as possibilidades. A gente só age. E mesmo agindo racionalmente, tem vários vieses que afetam. Até pela atenção limitada, né? A gente não consegue pensar em tanta Exato. coisa ao mesmo tempo. O cérebro é... Não é um computador. Tem igual eu comentei que a gente fazia parte tem uma liga de economia comportamental, e a gente tratava muito essa parte experimental. E a gente adorava pedir para os novos membros da liga fazer experimento. Aí, um caso que foi extremamente interessante foi, sabe aquelas coisas que a gente faz para ver se a pessoa é honesta em pagar? A gente fez um negócio de bala e colocava lá o valor da bala e a pessoa tinha que pagar. E nisso a gente colocava diferentes mensagens que afetavam. Igual o professor mostrou um dia a questão do olhar, como o olhar afeta. Então, aí partiu de formas diferentes e colocou no centro da universidade, onde movimentava muita gente. Aí colocou uma questão que mostrava, estamos vigiando, que mostrava a questão de punir, uma que só mostrava o valor e fazia um experimento de várias formas. Aí uma coisa que eu achei que foi o resultado é que tinha pouquíssimos roubos, até porque todo mundo esperava que era um experimento, só que um caso mudou muito, que como na universidade as pessoas são mais... têm mais apreço uma pela outra na dificuldade, o caso que pedia ajuda, falando, eu sou um estudante que precisa de ajuda para se manter. Esse caso, as pessoas davam dinheiro, em vez de comprar balas, começavam a dar dinheiro. Então, é um dos casos interessantes que a gente vê como afeta a localidade, que eu acho extremamente interessante na parte de economia comportamental. Eu acho que aí tem um viés de seleção, né? Porque dentro da universidade você se sente pertencente àquele lugar, né? Mas é interessante mesmo assim. Tem um colega de vocês que fez economia brasileira antes, o Felipe Turato. Aí ele fez o doutorado num experimento bem assim, a gente fez nas turmas de introdução à economia, lá nos anfiteatros, e o priming que ele dava um texto... eles jogavam um jogo de rolar dados e eles tinham que reportar a soma dos 6 dados, mas eles podiam reportar o que quisessem, então eles podiam roubar ou não. E a ideia era ver, eles eram primed, alguns com texto de jornais dizendo que políticos roubaram. Eles queriam ver se, quando você vê que os outros estão roubando, se diz, já que está todo mundo roubando, até os políticos estão roubando, então também posso roubar um chocolate, que ganha um chocolate no final. Assim, que tem. E outros recebiam um texto que era neutro, não tinha nada disso, para ver se tinha essa diferença. E encontrou um resultado, não foi assim extremamente forte, mas encontrou mais ou menos o resultado. Então tá, obrigado. Vamos passar para o próximo apresentação. Eu estava pensando em falar sobre economia da identidade, mas me ocorreu agora que o próximo texto é mais próximo desse texto do que identidade. Então, acho que eu vou falar sobre a literatura de identidade na próxima aula, quando vai ter a próxima apresentação, e esse encaixa bem com o social finance, encaixa com o comportamental. Então, Ionete. Boa tarde. Vou começar a apresentar. Realmente, eu estava vendo a apresentação dos meninos e esse texto de comportamento, ele conversa muito com esse outro que a gente vai apresentar agora. Deixa eu tentar abrir aqui.
Bem, o nosso artigo vai ser sobre novas finanças revolucionárias. Deixa eu tirar aqui que eu não estou vendo. Com viés de transmissão social e evolução cultural entre mercados financeiros. Ele teve a publicação em outubro de 2020 e uma revisão em dezembro de 2020. Os autores são o Ero, biólogo, da Universidade de Pensilvânia, e o David, que o sobrenome alemão não sei falar bem, mas é um economista americano da Califórnia de Irvine. Aqui, eu tentei colocar aqui, a minha ideia, na verdade, era colocar mais ou menos os autores que trabalham com essa linha de economia evolucionária, mas não deu certo e saiu mais ou menos as áreas, tá? E aí o que a gente pode ver nessa linha de identidade e comportamento, a gente trabalha muito nessa questão de multidisciplinariedade, né? Tanto a área de humana, economia, biologia, né? Economia financeira, eles todos se conversam. Nessa linha evolucionária, os autores eles vão trabalhar com o pensamento e comportamento de participantes em mercados financeiros, dependendo de traços culturais, né, no caso, os viés, sinais de informações, crenças, modelos econômicos populares que sejam negociados ou também herdados, né? Com o sistema evolutivo, eles trabalham com a questão da competição sobre sobrevivência de uma população, que pode ser modificada em processo de transmissão de um agente para outro, né? E as características são esses processos culturais, né? Características concorrentes, resultados mudados em mercado, mas que também eles vão ter uns paradigmas de emergente dentro dessas finanças sociais. Como experimento, os autores eles buscaram participar em conferências sobre modelos evolucionários de mercado financeiro. Também trabalharam em laboratórios do MIT, teve também estudos com debatedores, a ideia era entender como criar estratégias e formas fáceis e rápidas de como você interagir entre grupos e também entre grupos. Também eles procuravam ver manobras para internalizar sobre negociações financeiras. Dentro de um aspecto macroculturais, eles também, tanto na economia como em mercados financeiros, eles buscaram ver como funcionavam os sinais de informações específicas dentro dessa questão de crença, religião, étnicas e política. E qual é esse comportamento dos investidores, segundo os autores buscaram? Seria concorrência, apresentação de características culturais, né? Visto que o mercado financeiro eles iam alimentar de retornos com sucessos evolutivos. Esse seria o objetivo deles. Deixa eu puxar isso aqui. E qual o argumento usado? No mercado financeiro, era parte de um sistema evolucionário cultural, onde as finanças evolucionárias elas podiam ser transmitidas por meio de interação social e de observações que eram reconhecidas por crenças e comportamentos. Uma questão de crença que eles usaram como modelo foi a questão da moeda Bitcoin, né? Que era um modelo que também é visto como modelos populares, que afeta o comportamento de negociações e os resultados dos preços. Isso
para eles, isso vai estar inserido também tanto nos traços macroculturais como nos traços microculturais. E um exemplo da questão da macro se dá pela oportunidade do comércio na questão da criptomoeda, né? Isso como questão envolvendo a crença, né? No caso, a crença, aqui para eles, e também, né, dentro dessa linha de economia financeira, eles verem muito na situação de você tem a questão do sujeito, né? O objeto que vai inserir com um outro sujeito, ou você também pode trabalhar em grupos, indivíduo com grupos, ou grupos com grupos. Nessa questão aqui, não está dentro do artigo, mas recentemente eu vi uma resenha, um paper de um dos professores da própria economia, que estava falando sobre a questão de El Salvador, que tinha adotado oficialmente o Bitcoin como uma moeda de curso legal, né? E isso igualando o seu status lá em El Salvador com o valor do seu dólar lá no país. E a discussão que eles estavam colocando sobre essa questão de você adotar a moeda Bitcoin, o Bitcoin como sua moeda oficial, não fosse beneficiar El Salvador em função do seu produto, porque como o maior produto deles lá seria a banana, e para exportação, ele conversar com outros países, isso não ia, isso talvez tivesse um entrave em função de que esse ativo de lá ser a criptomoeda, não fazia com que levasse isso para os outros países de forma automática, né? No caso, a moeda estrangeira do nosso país continuaria sendo tipo o dólar, o reconhecido, né? Então, isso foi um exemplo que eu vi, e aí eu acho que coube fazer esse comentário aqui. Com relação aos participantes do mercado financeiro, como gestores e investidores, eles entendem que eles vão adquirir e vão transmitir entendimentos com a economia e o mercado que funciona. Eu coloquei aqui umas figurinhas umas gravuras só para ilustrar, né? E todas elas foram tiradas daquelas imagens do Google mesmo, né? E funcionam como mercado, e o modelo populares, eles são muitas vezes vividos por meio de narrativas. Aqui, uma das primeiras premissas que ele destacou sobre as novas finanças evolucionárias era quando ele interage com finanças clássicas e comportamentos em casos especiais, no caso, as características quando endógenas, né? Então, eles acreditam que a crença, como investidor em finanças comportamentais, elas são dadas por tomadas de preço, feedback positivo, negociado. No caso das perspectivas evolutivas, ela vai explicar a proposta de como os investidores chegam a assimilar tais crenças, regras de decisões. No caso dos investidores, eles vão adquirir traços em processo de transmissão cultural, e também tem a questão dos modelos folclóricos, né, que são tendências de retorno e de narrativa, né. No caso, como a gente está falando muito da economia de finanças, a gente dá para ver claramente que no nosso dia a dia a gente vai entender que realmente, dentro dessa questão de investimentos, a gente tem muito isso de alguém como persuadir, convencer você para, tipo, ficar mais rico ou crescer um pouco, né, em termos de finanças, e muitas vezes isso, de fato, não acontece, né? Quando a gente faz investimento, por exemplo, digamos que eu estivesse investindo há
na questão da Facebook, coisa assim, esse grupo grande, e, por exemplo, há pouco tempo agora a gente viu que, por qualquer situação, teve uma perda grande, né? Então, tem esse jogo, né? E tem essa narrativa que, de fato, não, a gente tende a resistir. Mas aí tem essa questão da pesquisa empírica de finanças comportamentais, que, com isso, ele leva o investidor a modelos exógenos, né? E no processo cultural, as finanças sociais elas são endógenas, né? E com mudanças que vão resultar sentimentos. Com as finanças evolutivas, eles concentram-se em competições, tendências, perseguições, de comportamentos comerciais fundamentais ou de otimismo versus crenças pessimistas, né? Isso, no fato, a gente está vendo que, embora a gente está muito envolvido dentro dessas premissas de novas finanças evolucionárias, a gente está ainda muito inserido na questão do comportamento do indivíduo ou de grupo, né? Com com as novas finanças evolucionárias, em um universo amplo de investidores, ocorrem de crenças e estratégias, né? No caso, você vai adquirir novos avanços, que têm por base finanças sociais ampliadas, na perspectiva evolutivas, em traços reais, com grande diversidade, e que esses são modelos derivados de economias populares, né? Modelos econômicos populares. Um exemplo se dá, acredita-se que foi com a filosofia do investimento de valores versus o crescimento, ou projetos que gerenciam o uso de determinados critérios e também de retornos como tomada de decisões. As novas finanças evolucionárias, quando estudam a distribuição de características entre investidores, e não baseados somente em riquezas, eles entendem que, na distribuição das riquezas, ao longo do tempo, o estudo aponta mudanças entre investidores, que determinam por estratégias de investimentos, e que nas finanças sociais, os investidores eles vão adotar e vão modificar traços financeiros. Eles vão acreditar em diferentes filosofias de investidores, mais aqueles que são propensos a negociações ou de poupança, né? E também precisa de informação de grupos, né, na questão do investimento para aumentar a rentabilidade de produtos, né, de renda fixa para aumentar a riqueza, ou do cashback para aumentar os fundos de investimento. Então, tudo isso é muito claro no que a gente vivencia na nossa economia de investimento. Aqui eu também usei um modelo de organização, não tem nada a ver com o texto, mas é só mais para ilustrar a questão de como se dá uma organização em termos de sustentar, né, uma organização. Então, eu botei aqui uma questão de gestão de talento, marketing, persistência, financeiro, comércio, projeto, né? Mas, assim, uma questão de ilustração mesmo. Com as novas finanças evolucionárias, o investidor é reconhecido, apesar de imperfeito, ele analisa cuidadosamente alternativas que afetam os resultados do mercado. E aí entra aqui a questão da etnofísica, né? Como um modelo de finança evolucionária, né? Pioneiros que empregam suposições mecanicistas sobre o comportamento do investidor, ou de determinações de preços, né? E as finanças sociais, que são reconhecidas que reconhecem os investidores, analisa alternativas, muitas vezes, de forma razoável, com processadores ativos de informações.
Aqui eu coloquei mais ou menos um modelinho do Clost, que é mais ou menos a ideia de como funciona essa questão da equinofísica, onde você trilha várias conexões, mas todas elas estão envolvendo um sistema complexo, mas entre elas, todas elas se interagem, se conversam e estão conectadas, né? E aí, mais uma vez, eu vou destacar a questão das áreas, porque eles fazem questão de enfatizar essa questão de que a gente está trabalhando com diversas áreas, não só na economia, mas áreas exatas, biologia, humana, social, mas isso aqui também é só uma questão de ilustração. Vocês têm mais 5 minutos, tá? Tá. As novas finanças evolucionárias, onde estudam os conjuntos de viés de transmissão social. Esses modelos financeiros evolutivos, eles podem ser um subconjunto que permite a interação social, a transmissão tendenciosa de recompensa pode ser um ingrediente importante das finanças evolucionárias, e as sociais, elas buscam delinear e explorar sistematicamente viés relevantes para a transmissão social. Aqui também eu coloquei uma questão, um modelo de finanças sociais, mas aí eu passando para o item 6, onde responde pelo papel da pressão de mutação por cópia e seleção. Nas finanças sociais, eles reconhecem novos traços financeiros na medida que são transmitidos de um agente para outro, seja rotineiro e, muitas vezes, quando modificado sistematicamente. Com a evolução genética, o que chama de pressão de mutação está na herança gerada ou modificada por questões mais recentes, mais atuais, dentro da questão financeira. E em aplicações evolutivas culturais, a pressão de mutação ela se mostra comum. Um exemplo seria os investidores quando têm informações favoráveis sobre compras de uma ação, comunicam o giro, que são positivos para outros, na esperança de que isso vai aumentar o preço do seu montante, do seu investimento. Aqui também eu coloquei um modelinho de mutações, mas deixa eu passar. Na questão de finanças evolucionárias, quando considero que o conjunto de aplicações atualmente tem uma escala de tempo ampla. O Econofísica, ele, como modelo evolutivo, tem sido aplicado em altas frequências na microestrutura comercial de mercado, nas leis do poder financeiro, na redução do tempo de volatilidade e na convariância e dinâmica caótica. Nas finanças sociais, eles estão no escopo de fenômenos financeiros, e esses padrões eles vão incluir a questão das médias e baixa frequência na negociação e precificação desses ativos, né? No equilíbrio do mercado de capitais, longo prazo, na precificação do fator de risco, bolhas, travamento, anomalias de preços em ativo, políticas regulatórias e gerenciamentos. Essas aplicações elas também interessam a economistas financeiros e a outros profissionais. Na questão das áreas de econofísica e economia de finanças evolutivas, são áreas atuais que visam construir pontes e interagir com outros intelectuais, outras linhas de pensamento. Esse seria o objetivo dos autores, né? A questão do mercado financeiro e o sistema de evolução cultural. Ele vai incluir estratégia de negociações, a média de custo em dólar, estratégia técnica e diversificação versus seleções de ações. Os investidores copiam, debatem, modificam, eles vão persuadir uns com os outros modelos de populares e estratégicos. Os traços dessas transmissões de investidores para outros, eles vão acontecer com uma espécie de herança, similaridade entre agentes. Para alguns, o conjunto de transações sociais é designado com o ancestral ou também descendentes culturalmente. Tudo isso vai impulsionar mudanças na evolução cultural por questão de pressão e na seleção. O exemplo
dessa questão é a alta transmissibilidade de ideia, como a gente tinha falado, a questão Bitcoin, é um exemplo, né? Na questão da percepção básica da evolução cultural, o estudo da evolução cultural ela é altamente interdisciplinar. Na literatura, para eles é relevante o mercado financeiro com insight teórico e empírico. E aí, depois, eles vão colocar o que seria a transmissão cultural tendenciosa, que seria exatamente os viés. O viés de transmissão que influencia os traços transmitidos, pressão, mutação, a seleção de pessoas para pessoas, a questão do transmissão de traços culturais, transmissão dependente de resultado dos traços de vizinhos, que a gente também viu no artigo anterior, transmissão de imitações tendenciosas de pagamento, viés de resultados, como transmissão dependente dos resultados característicos de vizinhos e os acontecimentos que se dá por recompensas tendenciosas de imitação. A questão da visibilidade seria algumas ações que têm consequências e que chamam a atenção de outras, que pode resultar em resultado de poupanças insuficiente. O viés de conteúdo é uma influência direta desse conteúdo de traço de transmissão. O contexto, no viés de contexto, é a influência de interação, a credibilidade, o prestígio dos remetentes com grau de excitação para o receptor, do receptor, e essa transmissão tendenciosa ela tem efeito benéfico, né, no objetivo deles, e essa modelagem de transmissão é explicitamente enviesada e revela possíveis efeitos disfuncionais, como a perseguição de investidores por tendências aleatórias de preços e de curto prazos, né? Olha, seu tempo acabou. Eu vou dar mais um minuto para você fechar. Tá, eu estou terminando, tudo. professor. Aqui na questão da evolução cultural, a gente vai ter a seleção darwiniana da biologia, que promove a adaptação. Essa adaptação, ela também está entre as premissas do mercado adaptativo, né? A questão da transmissibilidade da crença também, que pode ser altamente transmissível pelos seus portadores, e tem também a questão das finanças cumulativas, que são a questão da evolução cultural, a filosofia de investimento, né? Como evitar a influência por parte de outros investidores, né? A filosofia de valores, e também a questão das multi-escala. Aí você vai ter alta escala, com a questão da ascensão e queda da microevolucionária de crenças. Você vai ter o médio para a frequência de médio prazo, com a evolução regularmente, a organização financeira, né? A escala de longo prazo, com atores financeiros influenciados por movimentos lentos, né? Alta frequência da propagação do comportamento, que são influenciados também por viés de transmissão e estrutura de rede social, e também aí a baixa frequência, que são as culturas evolutiva e mudanças comportamentais. É isso, e aí, a partir do item 4, passa a ser o Alex. Obrigada. Mas espera aí, eu pensei que você tomou o tempo todo que o grupo inteiro tinha 20 minutos. Professor, também a gente dividiu, mas acho que a apresentação ficou mais do que os minutos, né? Já pegou, senão eu teria avisado antes, mas vamos fazer. Alex, você faz então em 5 minutos a sua Posso fazer um fechamento, professor, então? Deixa eu tirar o meu. Aí, se permitir, eu faço o fechamento, então, com alguns minutinhos. Vou compartilhar só um instante.
Abriu? Sim, sim. Sim? A tela some, né? Mas tá tranquilo aqui. Tá, beleza. Então, eu vou fazer assim, eu vou para ao fechamento da conclusão, que é o item 6, para fazer o fechamento do slide total, aí a gente fecha a ideia dele, tá? É que na conclusão, eles trazem aqui a questão da conclusão e novas direções para finanças sociais, que no mercado financeiro, eles informam que aprender com os outros é fundamental, seja quanto às finanças clássicas ou comportamentais, e eles também fazem um contraponto, né, que é a necessidade de uma perspectiva evolutiva que esclareça a natureza de enviesamentos de transmissão e a coevolução de traços culturais e resultados financeiros também é importante. Nas finanças sociais, aqui foi focada nesse estudo essa mudança de paradigma, pois vai além das finanças comportamentais, psicologia dos mercados, inclusive, com foco no que explicitamente e como a interação social molda o pensamento e o comportamento. E na seleção, pressão de mutação e processo deriva das características da evolução. Uma ideia também interessante que é colocada, né, que é assim, que as finanças sociais ela tem como objetivo o estudo das questões com um conjunto, vamos dizer assim, ampliado de características financeiras, inclusive com vieses de transmissão e aplicações focais, e ainda tem essa, vamos dizer assim, tipo uma promessa de explicar, né, um fenômeno financeiro como aquelas bolhas e anomalias de previsibilidade de retorno de ações em horizonte de tempos que são diferentes. Um outro ponto é o seguinte, né? Como e por que o interesse dos indivíduos mudou para tipos diferentes de investimentos, com fundos mútuos, ETFs e fundos de hedge também. E isso porque a eficiência do investimento de fundos em relação às ações individuais. As finanças pessoais são adequadas exclusivamente para o estudo da evolução e disseminação de ideias de investimentos, como, por exemplo, comprar quando estiver o valor em queda, né, que isso pode favorecer, né, posteriormente, no momento que for fazer transação de venda, então isso gera positivamente. E também a atenção também é focada como os investidores aprendem com o preço de mercado do que com eles mudam crenças, né? Que você pode alterar a forma de crença deles. Então, essa pesquisa ela também se concentrou no racional do que na tendência de mudança social, também com a ideia da modelagem evolucionária da transmissão tendenciosa de sinais privados, demonstrando que é uma direção promissora. E também é importante, um ponto importante é o tópico que trata sobre biologia evolutiva, né? Que por meio do estudo das adaptações que funcionam em sistemas tradicionais. E assim, esse último slide aqui para a gente fechar, que é mais um ponto de discussão das finanças sociais, é o estudo de como as emoções enviesadas elas podem mudar a transmissão de diferentes tipos de narrativas e comportamentos de investimento. Os aplicativos financeiros possuem a vantagem de extensos conjuntos de dados sobre os preços e ações, e junto com os dados textuais e de redes sociais da imprensa de negócio e mídia social também. E os mercados financeiros também têm a recompensa muito bem definida e mensurável de pontuação de lucros de negociação, que influencia a disseminação das características do investidor. E aí é por esse motivo, né, que o mercado financeiro ele é um domínio assim interessante, né, para testar e também refinar as hipóteses de evolução cultural em geral. Então, essas são as principais conclusões que os autores imprimiram no trabalho, aí para a gente refletir. Tá bom, obrigado, Ionete, Alessandro. Nós temos dois debatedores, né? Acho que é o Luigi e o José Isídio. Então, Luigi, pode começar. Eu só quero acrescentar dois exemplos, tem um material de fora que esse autor que trabalha com finanças, né, são dois, um é do departamento de biologia, mas esse
que é do Departamento de Administração da Universidade na Califórnia, ele trouxe 2 exemplos que eu achei bem elucidativos só para falar do viés de transmissão social, que é com relação a mariposas na lâmpada, né, o exemplo que ele traz, para dizer, né, que a atração por um comportamento não significa preferência por aquele comportamento ou uma crença herdada de que aquele comportamento seja necessariamente algo bom. Né? Quer dizer, as mariposas se atraírem pela luz da lâmpada ou por fogo não significa dizer que elas têm uma preferência por terem as asas queimadas ou de que elas têm uma crença de que se aproximarem da lâmpada seja algo bom, mesmo porque, nesse caso, é claro que não existe um sistema cognitivo no cérebro das mariposas que lhes confira maior recompensa quanto maior perto da lâmpada ou do fogo, né? Mas, ao invés disso, existe uma explicação indireta, né, de que as mariposas têm um sistema de navegação desenhado pela seleção natural para trabalharem muito efetivamente com fontes distantes de luz, né, como a Lua, e esses sistemas de navegação ficam sistematicamente sobrecarregados com outras fontes de iluminação, e ele traz outros exemplos. Eles fazem muito esse paralelo com biologia, né? Eu também tive essa impressão lendo o texto. Eles têm essa ambição um pouco de paralelos com a biologia, e aí ele fala outros exemplos nesse sentido, né? Como das formigas andando em círculos, em espirais, né? Elas andam até que elas morrem. E eles falam de outros animais também, né? De aves e mamíferos, que nesse caso é um comportamento claramente disfuncional, mas que emerge socialmente, né? Então, esses exemplos só para falar disso, né? De que eu achei um bom paralelo, né? Para ilustrar que socialmente emerge, né? Então, não quer dizer que individualmente você tenha um viés psicológico, né? Existe um viés psicológico no seu cérebro para isso, mas que uma vez que você está em grupo, isso acontece, né? E eles usam isso para explicar cascatas de informação e comportamento de manada. Isso com relação ao viés de transmissão social, né? Com relação ao viés de visibilidade, eu achei muito bom eles tratarem disso, de que ideias mais vívidas, divertidas, rápidas, são mais assimiláveis, né? Portanto, geram maior fitness, né? Geram, digamos assim, mais descendentes. E tem o exemplo do Twitter, né? Que seria essa limitação de caracteres gera esse viés de visibilidade. E só para finalizar meu comentário, eu não sei se fica claro do texto de que necessariamente esses vieses sejam algo negativo, né? Já que a gente está tratando aqui na disciplina essa parte de evolução e não é o mais perfeito necessariamente que sobrevive, né? Muito pelo contrário, né? O mais adaptado. Então, talvez esses vieses eu acho que podem cumprir alguma função nesse sentido de adaptação. Então, acho que o artigo dá uma brecha para pensar se necessariamente esses vieses cumpram com uma função negativa ou eles possam ter alguma função evolucionária. Ok, obrigado. E José Isídio. Vai ver que eu estou mal informado, então. Pensei que José Isídio também ia debater. Bom, então tá, deixa esse trabalho eu achei ele recentemente, ele é muito novo. Eu não conhecia o David Hirschleifer, eu conhecia muito o pai dele. Eu aprendi micro no livro do Jack Hirschleifer, que tem um livro azul. Durante muito tempo, é lá que eu estudava micro. Então, o filho dele é o David Hirschleifer. E, aparentemente, esse negócio, eu vi que ele foi, recentemente, ele foi presidente da American Finance Association, que é a grande associação de estudos de finanças. Então, é um cara grande. E eu gostei muito porque encaixa bem com evolução e evolução de cultura, né? Porque tem muito a ver com a ideia de peer effects. Você pensaria assim, a gente geralmente em economia a gente tem que finanças é o mais próximo que a gente chega do modelo de competição perfeita. O modelo de competição perfeita é onde tudo funciona, né? Tudo dá certo.
você chega automaticamente a um ótimo de Pareto e sozinho ninguém precisa interferir, mão invisível, essas coisas. Então, é muito interessante que justo nesse mercado, naquele argumento anterior também, onde a gente tem muito a ganhar, muito a perder, você estaria disposto a realmente investir esforço cognitivo para ter certeza que você tem a informação correta, que você está entendendo exatamente o que está acontecendo, e, no entanto, rapidamente, num instante, você abandona informação que você tinha, que você achava, se tinha certeza que era assim, que funcionava. Você vê um amigo que vai investir em Bitcoin, aí um outro amigo diz que vai investir em Bitcoin, no terceiro amigo que vai investir em Bitcoin, você abandona a sua ideia que se tinha certeza, que provavelmente estava correta, e você diz, eu também vou investir em Bitcoin. Eu não sei bem porquê, mas o fulano, o Beltrano e o Ciclano vão investir, não posso ficar fora dessa. Você foi totalmente, rapidamente levado por peer pressure, que a gente viu lá atrás, que é uma característica evolutiva nossa. A gente evoluiu para ser assim, para imitar os outros, para escolher gente do nosso grupo e imitar eles e aprender com eles. Então, e eu vejo que eu faço isso o tempo todo, eu fico desapontado comigo mesmo, eu vejo as minhas preferências são moldadas o tempo todo, eu vejo 2, 3 pessoas que eu respeito falarem uma coisa, imediatamente eu já estou ali falando a mesma coisa, já aceitei, abandonei o que eu achava antes, negócios que eu já tinha pensado com cuidado e tinha muita informação a respeito, e ali abandonei. Então, isso acho que é uma característica interessante e justo no mercado de finanças, onde você acha que seria importante não ser afetado por isso. Então tá, alguém tem alguma outra pergunta, alguma questão sobre esse trabalho aí? Eu mencionei já que tem um colega de vocês, o Thiago Cavalcante, que fez Economia Brasileira na outra vez. Ele está acabando, vai defender ainda nesse próximo mês o PhD dele, e ele escolheu Bitcoin. Ele é funcionário do Banco Central, então pegou Bitcoin, mas ele está vendo como é que cultura afeta a decisão de investir em Bitcoin ou não. Tem dados de acesso por país, e a gente tem dados de cultura, de individualismo, coletivismo, e a ideia é que países mais individualistas iriam, tudo mais constante, investir mais. Então, e aí a gente descobriu essa linha de pesquisa do Schleifer, de finanças sociais, e é exatamente o que ele está querendo testar, então encaixou muito bem com o que ele está fazendo. Então, vocês querem alguma outra última palavra, Ionete e Alexandre? Não teve perguntas específicas, mas... Eu acho que realmente a gente focou bem mais nessa questão de, embora a gente está falando de identidade, mas exatamente mais continuando nessa questão de comportamento, né? E que aí a gente vai ver questões, quando acho que o Luiz falou sobre a questão do viés ser positivo, ser mais negativo, eu acho que o texto ele não deixa muito claro se a tendência é só positiva, mas que ele fala também negativo, e aí a gente pode ver essa questão dentro dos comportamentos competitivo entre a sociedade humana, que aí é exatamente o que o professor também falou, a questão da Pareto, né? Um vai ganhar, um vai perder. Então, eu acho que nessa linha aí, realmente aí a gente não dá para confirmar se tudo isso, toda essa questão leva para um lado só positivo ou negativo. Realmente isso não fica bem claro no texto. Mas eu gostei também muito do texto, do artigo, né? Professor, para complementar aqui a ideia que a Ionete colocou, também gostei do texto, ele traz uma ideia muito interessante, como as crenças podem influenciar em, inclusive, decisões financeiras, né, econômicas, que é muito peculiar, né, para todo mundo, né, inclusive quando envolve a ideia da moeda Bitcoin, que é uma moeda que ela aparentemente apresenta ser muito volátil, né, e não muito segura, então para as decisões econômicas pesa muito, né, saber
como interfere na decisão de um investidor, potencial investidor também para esse tipo de moeda. E a questão da interação social também, né? Das interações, né? Que isso foi mostrado que influencia na ideia da hereditariedade, né? Então, também acho que é um ponto também foi interessante para a gente estudar, né? Compreender. É isso. Eu me lembrei também que o Schiller, o Robert Schiller, ele tem um livro que chama Narrative Economics, que tem um pouco a ver com isso, essa ideia de como a gente, também por razões evolucionárias, a gente sempre tem que ter uma narrativa. Você vê alguns fatos acontecendo na sua frente e o seu cérebro rapidamente tenta arrumar uma narrativa de por que aquilo está acontecendo. E muitas vezes a narrativa é errada, às vezes é uma boa heurística, às vezes não é. E tem um livro inteiro sobre exemplos disso aí. Enfim, da forma como o Luigi também apresentou os exemplos, eu acho que para a gente entender mais um pouco essa questão de grupo, de crença, também ficou bem mais claro do que com a questão que o texto trabalhou. Parabéns para o Luigi. Então, tá. Eu me lembrei a gente tem um bolão, né? Acho que segunda-feira sai. Deixa eu dar uma olhada lá como é que se... Deixa eu ver se alguém preencheu. Aqui. Eu vou participar ainda, vou preencher o meu. Tá aqui. Poucas pessoas tiveram audácia por enquanto. Deixa eu ver. Acemoglu, Schleifer. Eu estava postando na Robson, mas eu ainda não coloquei. O problema do Schleifer, o Luiz Guilherme Haas botou Schleifer, ele tem alguns escândalos aí da vida pessoal, eu acho, de quando caiu, eu acho que é ele, quando caiu e a gente vai ler um texto dele ainda, quando caiu o Muro de Berlim, ele fez muitas consultorias lá na Rússia, e parece que daí ele roubou algum dinheiro ou contratou a esposa dele, alguma coisa, não sei. Não sei se isso impede de ganhar talvez eu esteja enganado, talvez não seja. Quer ver alguém que alguém pode querer colocar? Mesmo, professor. Hein? É ele mesmo, tem os escândalos. É ele mesmo, né? Então vamos ver. O que eu tenho visto na boca pequena aí, muita gente achando que Claudia Goldin, ela fez história econômica, mas é muito associada com a economia do gênero. E tem um livro que acabou de sair, então está muito forte o nome dela. Alguém pode querer pensar nisso aí. Ela é brasileira, professor? Não, não é não. Não, acho que ela é nova-iorquina. Ela também é casada com um economista relativamente famoso também. Ela está, inclusive, entrevistada no último programa do Tyler Cowen, do Conversations with Tyler. Tem uma entrevista bem boa com ela. E só para ver que a aula que vem, então, vai ser identidade. E aí, como vai para sobrar tempo, eu já vou começar a falar um pouco sobre grant seeking. Mas o pessoal aqui do Lisboa e Latif não vai ser na aula que vem ainda não. Então, daí vocês ficam para a próxima. Essa próxima terça vai ser feriado. Na quinta-feira a gente faz identidade. Começa o rent seeking e daí na outra terça faz o rent seeking. Então é isso. Eu tinha, ontem saiu ontem saiu o resultado da Ampec. Eu acho que eu vi alguns alunos aqui foram aceitos na Ampec, né? Se eu não me engano, o Mussi, junto com quem? Oi, professor. Fui eu e o Lucas Santos. Tá. E o trabalho é o quê? Sobre o quê? É o que a gente fez no semestre passado em microeconomia, teoria de jogos, que é sobre um projeto de lei que teve em 2012 de dar benefício para geração de energia, que é a energia solar. Você ganha o subsídio se você põe em certos lugares.
que era para ser revisto em 2019, porque o subsídio dava mais do que só o desconto na energia, tinha muitos outros bônus que você ganhava, e aí está com um problema porque tem muita gente no legislativo que está fazendo lobby de melhorar para as companhias e para a ANEEL, que tem que, como eu posso falar, eles querem diminuir o subsídio só para pegar só energia. Ainda, aí a pessoa vai ter que diminuir o gasto com... as pessoas vão ter que diminuir o gasto com a distribuição. E está tendo lobby no legislativo. As empresas que investiram muito para produzir painel solar estão fazendo lobby junto. O PEC está falando de taxar o sol, essas coisas. A gente fez um modelinho de teoria de jogos, o que está acontecendo, o que pode acontecer, um jogo meio dinâmico sobre essa situação. Ok, então parabéns para vocês. Alguém mais teve... Ou talvez alguém enviou o paper e não foi aceito. Se for o caso, não se sintam mal, porque é extremamente competitivo. Eu, o tempo todo, eu sempre mando e é muito comum não ser aceito. Eu, inclusive, já participei das bancas várias vezes, e assim, você recebe 100 trabalhos e você tem que escolher 6, às vezes. Então, é extremamente competitivo. Então tá bom. Então, a gente volta na quinta-feira que vem. Diga. Eu queria fazer uma pergunta sobre uma opinião sua na última aula, que eu não consegui fazer. Você falou sobre publicação sem passar por revisor, editor, etc., né? Eu queria saber sobre 2 problemas, se você acha que são problemas, se tem solução. Um é como é que você faz para garantir que essa informação é mais ou menos boa, porque você vê esses textos, sei lá, de blog e tal, que a galera leva como realidade absoluta, eu fico com medo, sendo um cientista, então, acho que pior ainda, né? E a segunda, que talvez seja maior, é o seguinte: como é que você faz para sinalizar que um texto é bom para quem está começando na área, né? Você é um aluno de, sei lá, segundo semestre, você não conhece ainda os autores, mas você... eu quero ver um texto de desenvolvimento. E aí você entra na internet, tem um bando publicado. Como é que você sinaliza o que é bom, o que é ruim, ou pelo menos o que é mais ou menos... o que tem algum mérito, né? Você tem razão. Precisa ter um jeito de lidar com isso. O que eu imaginei, eu não sei qual é o modelo, mas o que eu não acho difícil melhorar muito, porque o modelo onde você tem uns poucos guardiões decidindo, né, e um processo que leva 2, 3 anos para publicar trabalhos, acho isso muito lento. A ciência tem que ser mais ágil. Eu imaginei assim uma coisa onde todo mundo publica, lá onde todos os papers aparecem, talvez tenha algumas subdivisões diárias, e aí pessoas fazem revisões, tipo comentários, e outras pessoas votam nos comentários das pessoas. Então, os melhores comentários sobem para cima. Então, eu imaginaria que, assim, tanto comentários bons, comentários ruins. Eu às vezes, eu iria ler mais os comentários do que os papers. Às vezes, você aprende mais com os comentários. Então, seria um processo desses. Papers ruins iam acabar sendo ignorados. Ninguém ia se dar muito trabalho de fazer comentários de papers ruins. Ninguém ia votar nos comentários que aparecessem. Provavelmente tem problemas com isso, mas imaginei que alguma coisa assim, que fosse mais acesso para tudo. Por outro lado, hoje eu li um paper que eu descobri um paper na PNAS, que eles pegaram 1 bilhão de papers, eles fizeram 1 bilhão de papers, a base de dados deles, e eles viram assim que áreas que estão crescendo muito, que tem muitos papers, às vezes são tantos papers que simplesmente a área ossifica. Então, uns poucos papers são os mais citados e continuam sendo mais citados para sempre. Então, é meio que tanta informação nova que ninguém consegue ler, ninguém consegue ler. Então, todo mundo só fica mais ou menos citando os mesmos trabalhos que estão lá em cima e entra em decadência. Não é que entra em decadência, não tem inovação. A área não tem aquela boa inovação de ciência aí para frente, ela ossifica, a palavra que eles usaram. Então, esse meu
minha sugestão seria ruim ali, porque daí, com a minha, você está dizendo mais papers, vai ter mais acesso e mais papers sendo escritos, mas se eles têm razão, isso seria ruim. Um pouco sua pergunta era isso, porque daí como é que se lida com tantos papers, né? Teria que ter algum jeito de sinalizar para os outros, para as pessoas que estão entrando na área, não dá para ler tudo o que você vai ler. Então, é um problema. Legal, obrigado, professor. Então, tá bom. Então, a gente para aqui e quinta-feira que vem a gente volta.